Salve Maria, sou o missionário Servo Roberto. Tem uns protestantes tentando refutar, não estão gostando do conteúdo. Ó, isso aqui se chama estudo. Uma Bíblia protestante, Catecismo da Igreja, Patrística, Eusébio Cesaré, Padre Apologistas e Escritura. Então, quer refutar? Usa isso aqui, ó. Argumento bíblico, patrística e escritura. Que é mais uma resposta a esse arqueólogo, doutor Rodrigo Silva, né? Essas distorções protestantes. Infelizmente, cara, a nossa missão é essa. Se você não gostou, protestante, refuta, mas mostrando na escritura, né? Mas vamos lá. É uma pena que, por questões de tempo, eu não terei como tratar em detalhes o que chamamos em teologia de patrística, isto é, o que os primeiros pais da igreja escreveram a esse respeito. Aqui, ó. Isso aqui é a patrística, ó. Já o Eusébio Cesaré já fala sobre esse tema. Que Pedro governava, pregava ali em Roma, onde ele foi martirizado, e Lino sucedeu o seu lugar. E foi martirizado também. Anacleto foi martirizado também. Interessante. Por quê? Se ele mostrar na patrística, as pessoas vão ver que ele é mentiroso. Porque a patrística também fala também do pastoreio. Mas vamos lá. Se você está fazendo um programa para negar o pastoreio de Pedro, então você tem que mostrar na patrística também. Né? E na Bíblia também. E no catecismo também. Não mostra na Bíblia, não mostra na patrística, não mostra no catecismo, mostra esse versículo isolado e adulterado, né? Sua visão, não visão da igreja. Escreveram a esse respeito. Mas eu posso pelo menos afirmar que as passagens geralmente citadas para dizer que os pais da igreja reconheciam Pedro como o primeiro papa são geralmente passagens controvertidas e fora de contexto. Eu vou dar apenas um exemplo para você do que eu quero dizer. O famoso Santo Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais respeitados da igreja, negou veementemente que Jesus se referia a Pedro quando disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Mas alguns teólogos mostram diversas passagens escritas por... Como que Santo Agostinho negou isso, doutor? Sim, Pedro sim, a pedra. As pedrinhas. Pedra de fundamento, sim, é Pedro. A pedra que edificou do ângulo é Cristo. Interessante, mas vamos lá. Alguns teólogos mostram diversas passagens escritas por Agostinho, onde ele aparentemente estaria validando a interpretação tradicional de ser Pedro a pedra onde Cristo edificou sua igreja. Mas, geralmente, esses colegas teólogos, de quem discordo com muito respeito, não informam que no final de sua vida, Agostinho escreveu uma obra em latim chamada Retractationes, isto é, reelaborações, onde ele esclarece e corrige algumas de suas declarações prévias que não foram bem compreendidas por alguns leitores. E ali, ao falar de Pedro, ele esclarece no livro 1, capítulo 20 ou 21, dependendo da versão, no verso 1, que apesar da má compreensão de muitos, para ele, Agostinho, a pedra na qual a igreja fora fundada era Cristo e nunca Pedro. Isso está claramente lá, pode ser conferido inclusive no original latino da... Claro, o Santo Agostinho está certo. A pedra, fundador, claro que é Cristo. E outras pedras que vão edificar esse edifício, pedra, a Quefas, Pedro. Por isso que é Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, pedra, fundamento, Cristo, edificado sobre apóstolo. Tanto que sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Tanto que Cristo mudou o nome de Pedro para Quefas, para pedra. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Olha só. Sobre ti, Pedro, pedra, edificarei minha igreja. Porque o nome de Pedro não é mais Pedro, é Simão Pedro, é Cefa. Interessante. E a patrística também mostra onde Pedro, vamos ver se eu acho aqui, só para tentar refutar esse cara. Ó, se você catar a patrística aqui, página 80, ó, Pedro prega em Roma, certo? Capítulo 14, artigo 2.
E se você for pegar aqui, ó, página 91, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, ó. O Evangelho de São Marcos que escreveu a pregação oral de São Pedro. Olha só que interessante, ó, Patrística 92, Marcos, primeiro pregador do Evangelho no Egito, ó. Que interessante. Narra-se ter sido este Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o Evangelho, que havia escrito, estabeleceu a igreja, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria. Só que interessante. Pedro pregando ali em Roma, ó. Porque o evangelista São Marcos, ele era discípulo de Pedro. E ele escrevia a pregação oral de Pedro. Que interessante. Pedro pregando em Roma a graça divina e superceleste, porém veio ao auxílio de seus ministros, extinguindo rapidamente desde o momento de sua aparição e de sua presença as chamas dos maligno humilhou e destruiu por intermédio deles todos o poder altivo que se levantasse contra o conhecimento de Deus. Quer dizer, ali Pedro pregando, rebatendo aquele mago. Que interessante, cara. Então, cara, se ele for usar a patrística, ele vai cair em contradição. Aqui, ó. Mas vamos lá. Onde ele quer chegar? Para nós ter um... Lá pode ser conferido inclusive no original latino da obra. É só olhar para confirmar. Aliás, esta mesma informação pode ser encontrada também nesta antiga edição católica da Bíblia de Figueiredo, lançada em Lisboa. Então, se Pedro não foi o primeiro Papa, quem foi? O Ellen White. Como começou esse sistema papal? No segundo século depois de Cristo, a igreja estava mais organizada e começou a haver mais destaque para líderes locais, geralmente anciãos que cuidavam de uma pequena congregação de fiéis. O respeito adquirido por esses líderes era proporcional ao tamanho da cidade onde a sua congregação estava localizada. Então criou-se com o tempo uma hierarquia entre os anciãos ou líderes locais, e os mais respeitados eram aqueles, é claro, que tinham uma cidade maior. Esses passaram a ser mais reconhecidos. Eles foram então chamados de episcopos, um termo grego que literalmente quer dizer aquele que vigia sobre os demais. Este termo, episcopos, já aparecia umas 5 vezes no Novo Testamento, mas com um sentido bem diferente daquele adquirido posteriormente. De episcopos veio a palavra bispo, que usamos até hoje. Agora raciocine comigo. Como dissemos, quanto maior a cidade, maior respeito teria o bispo que cuidava da igreja local, certo? E como a igreja era organizada? O episcopado são bispo. Aqui a Patrícia também vai falar, ó. Vê se eu acho. Capítulo, página 39, capítulo 15, ó. Presbítero dizia ao seguinte, Marcos, intérprete de Pedro, olha só. Escreve cuidadosamente, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouviram
ou seguiram o Senhor, mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou síntese da palavra do Senhor. Assim, ao escrevê-lo, Marcos, de acordo com suas lembranças, não cometeu erro. Tivera um único propósito de nada omitir do que ouviram, nem impingir algo de falso. É isso que Paz narra acerca de Marcos. Olha só que interessante. Agora você cata aqui Timóteo, 1 Timóteo. Olha como a igreja era organizada. Se você for catar em algumas Bíblias protestantes estão adulteradas, né? 1 Pedro 5, 1 ali, ele fala que eu, ancião, Pedro, 5:1. Eis a exortação que dirijo ao ancião, que estão entre vós, porque sou ancião, como eles, fui testemunha dos sofrimentos de Cristo, e sereis participante com ele, daquela glória que se há de manifestar. Ó, eu, ancião, como eles. Quer dizer o quê? Pedro, ele governava ali, ó. Tanto ali que se você for pegar ali no finalzinho ali, ó, citei a Patrícia, que falava de Evangelho de São Marcos, que era discípulo de Pedro, que escreveu o evangelho que Pedro pregou. Pedro pregando oralmente, Pedro não escrevia nada, mas ele estava escrevendo. Aqui, ó. 1 Pedro 5:13. A igreja escolhida da Babilônia saúda, assim como também Marcos, meu filho. Interessante. E para a gente entender Timóteo, 1 Timóteo, aqui você vê já, cara, ó. 3 funções eclesiásticas, ó. Eis uma coisa certa que aspira aos episcopado. É só que interessante. Episcopado é os bispos, é os líderes da igreja, né? Olha só que interessante. Que está desejando a função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepressivo, casado uma só vez, sobrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Ó. Ao 8, ó, do mesmo modo, os diáconos, seja honesto, não de duas altitudes, nem prosperso, ao exercer da bebida ou ao espírito de lucro. Olha só que interessante. Aqui você já vê a hierarquia da igreja. Ali a igreja aos Timóteos. Tanto que Timóteo foi ungido a bispo por imposição da mão. Segundo Timóteo 1,6, por Paulo, membro da igreja. Seu discípulo, o evangelho de São Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e o evangelho de São Lucas também. Que interessante. Ele vai tentar jogar terça aí da história, não sei onde ele acha isso. Totalmente adulterado, totalmente prostituído. Aqui, ó. A Patrícia, cara. Ó, quer conhecer a doutrina? Quer conhecer como foi pregado lá desde do século VIII em diante? Desde o primeiro século? Patrícia. Aqui fala. Pedro, ele pregava ali em Roma. Pedro foi martirizado ali em Roma de ponta cabeça. Pedro e Paulo. Teve seu sucessor que foi Lino, tal, etc. Foi martirizado. Depois teve outro sucessor, Anacleto. É assim que é a igreja. A hierarquia sobrevive até hoje, porque de sucessão a sucessão. Desde Pedro até o Papa Francisco, estão 266 papas de sucessão e tradição. Segundo o texto intrínseco, guardar essa tradição, ensinada por nós. E a parte daquele que não siga segundo a tradição. Aqui, ó. O cara quer defender a igreja sem buscar a tradição. Mas, somente Pedro, diferente da igreja, estava aqui. Cristo não profetizou, Cristo não deu esse pastoreio a Pedro, mas Cristo deu para quem? Essa profecia foi para quem então? Só Pedro exprimiu a fé. Então, não tem como fugir desse contexto. Você pode mostrar, fazer 1000 manobras, rodopiar, mas você não vai conseguir provar nada. Santo Agostinho, ele descreveu seu escrito, sim, a pedra de ângulo é Cristo, fundamento, Cristo.
E Pedro, ele é a pedra, não de ângulo, mas de fundamento, de edificar a igreja. É isso que o Santo Agostinho e os pais apostólicos, os sucessores dos apóstolos, fizeram. A hierarquia segue até hoje, meu querido. A hierarquia não mudou. A tradição de Pedro até hoje segue. A tradição dos apóstolos até hoje segue. Que interessante. Poderia mostrar mais coisa, mas, isso, a gente tem que ser inteligente. Isso machuca a nossa intelectual e a nossa inteligência, porque a gente somos inteligentes, a gente não somos burro para cair no conto de fada desse. Mostra evidência, documento, etc. Da igreja, tá? O ano, fulano, Santo Agostinho fala, declara que Pedro ele não é o Papa, Pedro não é o pastor, Pedro não é o pastor universal, mas que não falava diretamente a Pedro, mas a quem? É isso. Vocês vão falar, mas vocês não têm documentação. Uma igreja tem toda a documentação, a patrística, a história da igreja. A sua igreja surgiu lá no século XIX e a primeira igreja protestante em 1700. Por um membro da igreja ainda, que conhecia tudo isso aqui, ó. Conhecia tudo isso aqui, ó. Foi e criou essa Bíblia protestante aqui, ó. Interessante. E as pessoas dão crédito e defendem um herege desse. Tá aí no canal falando merda aí, xingando. Tô pouco me lixando pra você, meu irmão. Tô defendendo a igreja. Me mostra na Bíblia. Tal, versículo tal. Refuta com a escritura, tal. Refuta com a tradição, tal. Refuta com a patrística, tal. Não tem como, cara. Vai a parte de pastor lá, adventista, testemunha, os pentecostal, né, pentecostal, querer refutar Padre Toro dá um coro só na palavra, cara. A Bíblia refuta você e a patrística também refuta você. Se você quer ir na patrística, a patrística vai te refutar. Quer ir na palavra? A palavra vai te refutar. Simples entender isso. Salve Maria.